Olá, meus amigos professores. Sou o professor Fábio Luiz de Souza, da disciplina de Física, e vou comentar um pouco sobre esta aula de notação científica que eu preparei para vocês. Bom, é o seguinte, nesta aula, a ideia é apresentar a necessidade da notação científica. Então ela começa mostrando um pouco sobre o sistema decimal, sobre as classes dos números, ordem de grandeza, e depois apresenta como que a notação científica é importante para colocar esses números de uma forma que permita ao leitor, de um artigo científico, ao leitor do manual de máquinas, a ter uma ideia sobre a ordem de grandeza do objeto, da medida experimental que ele estiver lendo, e ter uma ideia do tamanho desse objeto de forma simples, de forma grosseira. Então, para isso, eu coloquei na aula um exemplo do supermercado. Quando você vai fazer compra no supermercado, você não precisa saber o valor exato do feijão lá que pesou na conta, para você ter a ideia de que o feijão custou caro. Não precisa, você precisa somente saber qual é a ordem de grandeza da compra daquele feijão no meio da compra, se foi 10%, se foi 20%, se foi 30%. Então, para isso, a notação científica faz o mesmo processo para medidas experimentais, para medidas da ciência, também nessa aula, então, a gente apresenta algumas regras, uma receitinha, que na verdade padrão de número é uma forma de apresentar, é uma receita. Então a gente apresenta uma receita em 4 passos de como colocar um número em notação científica. Ficou, ao meu ver, interessante, simples. Não houve a ideia aqui de apresentar nesta aula aqueles prefixos de ordem de grandeza, como o quilo, micro, o décimo. Então a gente não falou dos prefixos, tá? Isso deixou-se para uma outra aula. E pode ser feito isso, por exemplo, na aula de carga elétrica, quando você faz a medida, ou então numa outra aula de velocidade, algo assim, você pode apresentar isso para o aluno. Essa aula foi feita pensando no 3º ano, mas pode ser aplicada no 1º, no 2º ano, tá? Pode ser usada conforme o professor achar interessante. E no final dessa aula eu também apresento a técnica de arredondamento, que é muito importante para os alunos, inclusive até para eles saberem arredondar as notas deles. Então, o professor pode apresentar isso para os alunos também. E tem um exercício no final para eles aplicarem a notação científica com relação à distância entre a Terra e a Lua, Então, a gente coloca um exercício em que ele tem que pegar essa medida, que está em quilômetros, expressar em metros e colocar em notação científica, tá? Bom, também apresentam 2 quiz, onde ele tem que pegar 2 números e identificar qual é o número de maior classe, a classe do algarismo, e também observar como é que coloca aquele número em notação científica. Bom, esse conteúdo é de matemática, ele não é exatamente a disciplina de física, mas a gente, na disciplina de física, precisa de notação científica quase que em muitas aulas, até diariamente. Então, portanto, por isso esse conteúdo ele foi justificado a ser colocado no 3º ano do ensino médio, devido ao conteúdo de carga elétrica, que os cálculos dão números muito pequenos e a gente precisa, então, da notação científica para poder deixar mais claro para você, para o aluno, as leituras do microcoulomb, do picocoulomb, kilonewtons, kilovolts, para ficar mais fácil para entender essas medidas, ok? Bom, obrigado, um abraço para vocês e agradeço se me mandarem sugestões, melhorias das aulas também, tá? Um abraço para vocês, até mais.